Eu estava aqui, vocês viram que tem um semblante meio de sorriso aqui no vídeo, porque após um pequeno debate aqui no escritório, cheguei à compreensão, bem assim, prestando atenção, em um comentário de um usuário, Nico Spain. Nico Spain, eu estou entrando aqui, deixa eu entrar no perfil do Nico Spain. Spain me lembra a palavra em inglês, me lembra Espanha. Interessante que só tem duas pessoas inscritas no link no usuário Espanha. Tá me parecendo que foi um perfil criado recente com o único propósito de vir no site fazer uma crítica, né? Nico Spain. Eu fico chateado, sabe, com essas coisas de algumas pessoas que tem sempre o jeitinho brasileiro de usar cognomes falsos. Isso daí, sabe, é uma coisa. Isso não faz parte do jeitinho brasileiro. Ele fala muito aqui, vocês vão ler aqui sobre a questão da cultura do jeitinho brasileiro. Uma coisa que não faz parte do jeitinho brasileiro é criar nick falso. Nico Spain não é nome de pessoa. Nós temos a Constituição Federal Brasileira, ela diz que é livre exercício da manifestação, vedado o anonimato. Ora, quando a pessoa é anônima, ela não tem direito de fazer livre manifestação. Livre manifestação é de pessoas que têm nome, título de eleitor e tem documento. Uma pessoa que usa apelidos e é anônimo, ele não tem direito de livre manifestação. É o que diz a Constituição. Bom, nós temos dois povos brasileiros, na minha concepção. Eu não vou reler o que o cidadão, desculpem, deixa eu voltar atrás, o que o anônimo, eu diria que pessoa anônima é pessoa assim, covarde. Eu prefiro falar uma mentira, uma coisa errada, dando meu nome, do que falar uma verdade e ser anônimo. Até não tem sentido falar grandes verdades de forma anônima. Se você acredita em algo, você não precisa ser anônimo. Você pode colocar e se orgulhar do teu pensamento. Continuamos nesse nosso vídeo com relação ao comentário do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro vinculado a recurso de multas. Na carta, os senhores podem ler aqui o comentário, que foi colocado que o que mais revolta esse senhor ou essa senhora, a gente não sabe que é covarde, usou apelido e o perfil não tem nem visita, diz que acha patético o recurso de multas. Critica duramente o Instituto de Recurso de Multas, dizendo que é nojento, faz parte do jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Olha, existe um jeitinho brasileiro para se resolver as coisas com relação a pessoas do mal. E existe o jeitinho brasileiro para se resolver as coisas para as pessoas do bem. Ora, se você está no meio de uma rua e você é abordado por 3 elementos e começam a lhe desferir tapas no rosto, eu pergunto para você, você está vendo que você está apanhando. É certo dar tapa no rosto dos outros? Não é. Mas quando você toma 20, 30 tapas, é lógico que você tem que fazer o quê? Você tem você já na lei diz repelir injusta agressão. Você também acaba batendo. Você leva e você bate. Ora, o jeitinho brasileiro é o seguinte. Até o Lula esses dias falou, né? Esse vídeo está sendo feito agora em abril de 2006. Vocês vão lembrar que agora é necessário para a gente sair da crise. É necessário parar de comer um pouco de carne e comer um pouco mais de ovo. Aí eu falo para vocês, o jeitinho brasileiro do corrupto é roubar e colocar as contas no ombro do povo. Agora, o jeitinho do brasileiro sobreviver à corrupção é o que? É justamente comer menos, mas ele sobrevive. Então o jeitinho brasileiro para sobreviver, porque nós temos o brasileiro que é honesto, e ele tem o seu jeitinho brasileiro de sobreviver à falta de educação. Aí ele faz o quê? O jeitinho brasileiro, ele dá um jeito brasileiro, é assim. Ele dá um jeito e vai fazer isso. Tem muita gente que estuda no YouTube.
Tem gente que não sabe fazer um recurso, tem dia para contratar um advogado, ele faz a sua própria defesa vendo o vídeo. Eu tenho clientes que veem meus vídeos, faz a sua própria defesa e não me contrata. É o jeitinho brasileiro. Não tenho dinheiro para fazer uma faculdade, tem faculdade que cobra R$2.000. Aí nós temos o jeitinho brasileiro, faz a faculdade à distância, R$225. É o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é ser do povo brasileiro, é ser roubado e dar um jeitinho de sobreviver. Eu não tenho um carro bom, eu ando com uma carroça. O presidente Collor, né, que na época falou, o brasileiro anda de carroça. Ele anda de Lamborghini. Ele usou o jeitinho brasileiro do corrupto para andar, diz as acusações que é do Petrolão, não sou eu, as acusações do processo Petrolão diz que aquele dinheiro foi através de um jeitinho brasileiro corrupto da política brasileira e ele anda de Lamborghini, que custa R$2.000.000. E nós temos o jeitinho brasileiro de andar de Fusca. Então nós temos o jeitinho brasileiro de ser vítima da corrupção, da falta de estudos, da falta de incentivo. Então a gente não tem acesso às universidades, nós temos um jeitinho brasileiro de fazer um cursinho mais barato. Nós não temos dinheiro para viajar para os museus do Louvre, na França, nós temos um jeitinho brasileiro. Usamos o Google Earth. E vemos o museu através do Google Earth. Aqui é Google Earth, mas eu vou falar em português. Google Earth, o jeitinho brasileiro, falar também errado. De poder acessar e ver o museu, ver o oceano. A gente não tem dinheiro para fazer um mergulho, mas a gente tem o dinheiro para usar o Google Earth e entrar e ver tridimensionalmente. Eu posso ver as pirâmides do Egito, porque eu não tenho dinheiro, mas me contento com o meu jeitinho brasileiro de ver as pirâmides do Egito através do Google Earth. Por que o Google está... O Google é um montãozinho dos Estados Unidos, eles criaram um sistema que estão mandando para os Estados Unidos, balões. Balões com sinal no ar. Airfly, sinal via ar, através de balão, para dar um jeitinho para os africanos poderem ter acesso. Então, povos que estão sendo massacrados, povos muçulmanos, que muita gente acha que por ser muçulmano é terrorista, mas tem muito muçulmano que é bom, que prega a paz, e não podem acessar a internet porque seus países proíbem. E eles têm o seu jeitinho brasileiro, agora nós vamos ter a Li-Fi, que é a internet via luz. Então nós temos no Brasil, realmente, nós temos um povo miscigenado, que é uma mistura de várias raças, mas nós temos sim a cultura do jeitinho brasileiro. Agora, eu vou dizer para vocês uma coisa, recurso de multas não é jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é comer menos e pagar a multa, isso é jeitinho brasileiro. Por quê? Porque os recursos de multas, 99% não são aceitos. O jeitinho brasileiro não é recorrer. Porque a impressão que fica com esse texto patético, desse patético anônimo, diz que o recurso de multas, do jeito que está colocando aqui, recorreu, ganhou. Não, senhor, a gente recorre e perde. Eu falo com propriedade. E a minha equipe aqui pode ser chamada aqui no site, vocês vão verificar. De cada 1.000 recursos, 990 perde. Então quer dizer o seguinte, que esse texto é uma falácia. Falácia de um anônimo. Que não tem orgulho de ser brasileiro. Se tivesse orgulho de ser brasileiro, faria um vídeo. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu não quero mudar de país. Eu não quero ganhar dinheiro em outro país. Eu não quero ser discriminado. Vocês falam que as leis são mais severas lá na Europa, mas vai viver na Europa para você ver como é que você vai ser tratado. Você vai ser discriminado. Vocês sabiam que as leis que a Europa fechou para os imigrantes agora, radicalmente? Vai trabalhar na Holanda. É bom para passear, mas vai morar na Holanda para você ver. Veja no YouTube como é a vida na França, como é a vida no Canadá, como é a vida nos Estados Unidos, que muitos acham que lá é o sonho americano. Como que nós somos tratados lá nos Estados Unidos. E outra coisa, penalidade severa é para países onde a desobediência é maior. Por exemplo, nós na Suécia foram fechadas as penitenciárias, não tem cadeia, não é. O último presídio na Suécia foi fechado. Vocês já foram no presídio na Bélgica? O presídio na Bélgica tem piscina, tem lugar para tomar bebidas, tem TV de plasma,
tem é aberto, não tem portão, não tem muro, as pessoas não fogem, tem faculdade, as pessoas saem para fazer faculdade e voltam, né? Deve ter mais ou menos uns 8 presos. Esse é o país que as leis não são severas. Por que as leis são severas? Por quê? Porque o grau de reprovabilidade é maior e o grau de desobediência é maior. Na medida que o povo vai desobedecendo, as leis vão se tornando mais severas. Não pense os senhores que a lei chega primeiro. O que chega primeiro é o fato social. O fato social, a desobediência social, chega primeiro. E a lei corre. A lei ela é criada de acordo com o fator social. É evidente que essa pessoa que escreveu esse texto não estudou, não conhece normas de direito constitucional, porque a Constituição vem do anonimato, não é, já está usando espanholico, já está dando referência à Espanha. Não sei se veio da Espanha, conheço muitos espanhóis, gente muito boa. Aliás, sou bisneto de espanhol. Sou bisneto de espanhol. Sou bisneto de africano, neto de português, que meu avô é João Garcia. Sou neto de paranaense também, filho de carioca, neto de francês. Sou um coquetel de emoções aqui, viu? Posso dizer para vocês com certeza que nos Estados Unidos as leis são muito mais severas e a população carcerária é muito maior que a nossa. Então, o ideal, antes de falar que o povo brasileiro, no seu jeitinho, é corrupto no momento que luta pela sua defesa, o interessante é primeiro não ser anônimo. Primeiro, para criticar o país, tem que ter orgulho de ser brasileiro. Para você criticar um país, você primeiro tem que ser nato. Você não pode vir de outro país que criticar. Você tem que nascer aqui, ter uma cultura. Eu não posso chegar nos Estados Unidos agora, com 45 anos, e criticar as leis daquele país. Criticar a cultura daquele país. Cultura se critica quem tem cultura nato. Nato, nasceu ali. Eu tenho 45 anos de cultura, ouvi musiquinhas brasileiras desde que eu sou criança. Aí eu critico aquela cultura. Agora eu posso ir nos Estados Unidos, viver mais 20 anos e criticar a cultura brasileira, que foi formatada aqui. Para chegar aqui no Brasil, né, com coque Espanha, falando que é Espanha, a gente nem sabe se é também, mas vamos supor que seja. Se você é espanhol, você não pode vir aqui no Brasil criticar a nossa cultura. Tem que criticar a cultura da Espanha, que matou o Império Inca, né? Porque a Espanha, né? Nós temos o histórico da Espanha. Enquanto a Itália saqueava o nosso dinheiro aqui, Portugal saqueou o nosso dinheiro, a Espanha matou todos, sacrificou no altar. Que nós temos cultos, né? Nós temos cultura. Lá, os astecas, né? Vocês pegaram todos os astecas, que hoje é o povo boliviano, os peruanos, os paraguaios, os uruguaios, os chilenos. Todo aquele espaço era do Império Azteca. Lá vocês subiram e cortaram a sangue em vivo nos altares que eles cultuavam os deuses deles. Vocês colocaram todos vivos e mataram. É só ir lá no Geographic, National Geographic, tem a história de como é que foi que a Espanha matou todos do Império Azteca. Agora eu não vou julgar os espanhóis de hoje por esses crimes, né? Que essa é a cultura. E temos também a cultura que vocês têm o rei. Aí é o rei, né? Rei Duan, né? Que também mandou calar a boca. Uma pessoa que veio recentemente na ONU. Falei, por que o senhor não cala a boca, né? É uma cultura assim. Aliás, minha avó, que também casou com o espanhol, falava que os espanhóis são bem bravos. Tem uma cultura também bem diferente do brasileiro. O brasileiro tem a cultura de dar um jeitinho para sobreviver ao saque. Nós somos um dos países, aliás, fomos vítimas agora do maior golpe mundial de todos os tempos. Nem no Antigo Egito e nem no Império Romano praticou-se tamanha falcatrua como o golpe no BNDES, que não veio a público, Petrolão e Mensalão. Nunca se teve na história da humanidade, nem no Império Persa e nem no Império Bizantino. Não tivemos notícia de tamanho golpe contra a sociedade. Mas o jeitinho brasileiro, permite-me dizer, e eu tenho cultura de brasileiro e sou afrodescendente, posso dizer para vocês, o povo do Brasil ele nunca morre, porque sempre tem um jeitinho para sobreviver. Esses que fazem corrupção, aliás, diga-se de passagem, não estudam no Brasil, viu? Vocês que praticam a corrupção, a maioria absoluta se formaram lá em faculdades dos Estados Unidos, fizeram graduação na França. Muitos que foram exilados na ditadura foram estudar lá na França, viu? Se formaram na França para vir praticar política aqui no nosso país.
viu? Nós temos os nossos políticos. Pergunta para o Dr. Geraldo Alckmin, que é um senhor judeu, um homem sério, tem as minhas críticas pessoais, o governador de São Paulo. Pergunta onde a filha dele estuda. Estuda na Bélgica, né? Estuda na Bélgica. Provavelmente, futuramente, vai ser também governadora, porque é assim, nós temos as oligarquias, os cargos políticos fazem pai para filho, viu? Mas nós também temos o Sérgio Moro, que tem doutorado nos Estados Unidos e também está aplicando aqui o que aprendeu lá fora para combater a corrupção. Então é assim, recurso de multas é um direito constitucional, é uma conquista do povo para lutar contra os desmandos. Lembrando-se que ninguém bebe para matar. A pessoa bebe porque nós estamos debaixo de uma cultura, fomos um país escravizado, nós tivemos nosso dinheiro saqueado, então nós temos a cultura do carnaval, nós temos a cultura de beber cerveja e fazer churrasco e tomar pinga, não é porque a pessoa é cachaceira não, porque não tem dinheiro para comprar bebida uísque lá da Escócia, o vinho francês, né? A champanhe francesa, esses países que você citou, são bebidas que custam mais de R$1.000, né? Essa é a cultura que vocês trazem de fora, mas nós brasileiros temos sempre um jeitinho, não temos dinheiro para o uísque escocês, para a champanhe francesa, que custa mais de R$1.000, né? Não temos esse dinheiro, mas temos um jeitinho, a gente toma pinga, é R$3 a garrafa. Mas de um jeito ou de outro a gente gosta de beber o churrasco. Então, gostaria de refutar veementemente essa crítica racista, de transformar o brasileiro em como se fosse povo de segunda classe. E dizer mais uma coisa, que essas leis que você citou aqui, que nos países as penas elas são maiores, quero dizer também que o grau de porcentagem, vai estudar, vai no site, tem um site que o Denatran apresenta as estatísticas e remete para as estatísticas dos outros países. Porque assim, a pena é mais severa. A pena é mais severa. Só que a porcentagem de crime é maior. E por quê? Por que esses países a porcentagem é maior dos que bebem? Porque são países onde o governo banca tudo e o índice de suicídio nesses países são muito maiores do que toda a América do Sul, viu? A França é um país que tem muito, mas tem muita droga, muita bebida entre os jovens. Muito maior a incidência de bebida entre os ingleses, jovens, franceses, suecos, né? Países de primeiro mundo se suicidam e bebem muito mais. Por isso que as penalidades são muito maiores, tá? Porcentualmente falando. Nos Estados Unidos também, a bebida, a crise estudantil é enorme, né? Os que estão com mestrado estão desempregados, estão refutando veementemente a entrada de brasileiros também, tirando o emprego deles, porque eles também querem trabalhar fazendo trabalhos básicos para poder sobreviver. Por quê? Porque fizeram cursos sérios, fizeram mestrado, só que penhoraram suas casas, seus imóveis para fazer o curso, porque a faculdade já custa mais ou menos 40, 50 mil dólares por ano. E lá penhora-se os imóveis de quem não paga a faculdade. Então não é assim, essa vidinha, sonho americano, sou francês, sou boa vida, à noite fico bebendo, né, saindo em Paris, namorando, vivendo grandes romances em Paris. Não, senhor. A depressão é profunda nesses países. Sabe por quê? Porque justamente não tem o que o Brasil tem de melhor, o jeitinho brasileiro, saber viver. Agora, me permita falar, todas as pessoas autuadas em lei de trânsito têm o direito à defesa. Isso começou, sabe quando? Com um dos maiores orgulhos nacionais que nós temos, que é o primeiro presidente do STF que o Brasil teve, que chama-se Dr. Joaquim Barbosa, Rui Barbosa. Rui Barbosa disse, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Tá? É isso. E muitas vezes nós temos uma acusação que temos que pegar 10 anos de cadeia, a gente faz a defesa técnica e pegamos, tão somente a lei diz que é 6 anos, não é 10 anos. Tá certo? E outra, para se falar em penas graves, você também tem que ter presídios sérios, sistema penitenciário sério. Então não adianta chegar numa pessoa que está com gripe e falar, você é um gripado, você está doente. Não, você tem que ver a causa da doença. Ah, você está com câncer, tá? Qual foi a causa? A causa foi tal refrigerante. Então você proíbe o refrigerante. Você primeiro proíbe o cigarro, para depois ir tratar o câncer.
O problema não está em recorrer, mesmo quando a gente está errado. O problema está em dizer que recorrer faz parte de uma sistema patético que dá nojo. Sinceridade. O Brasil me dá nojo porque toda a cidade está podre e corrompida. Poxa, aí fica difícil, né? Aí fica difícil a gente fazer uma resposta no mesmo nível. Então a resposta que eu estou dando nem é para este ser. Ser, eu não sei, é um ser porque não tem nome. Não acredito que seja brasileiro nato. Um brasileiro nato, não fala isso do seu próprio povo, não fala. Um país totalmente corrupto, totalmente não. Nós temos expoentes no Brasil. O doutor, os juízes lê um negócio desse aqui, como é que fica? Como é que fica? Dá a impressão que, né? É que aquele cara lá, aquele cidadão que falou que o STF está todo acovardado. Sabe, então nós estamos vivendo uma fase muito difícil no Brasil. Agora dizer que os Estados Unidos, o juiz definirá o valor. Olha só, rejeitar o bafômetro ou exame de sangue resulta em prisão de 6 meses a 1 ano, mais multa que o juiz definirá o valor. Aí, mas tem que concluir a frase, né? Definirá o valor. Não é verdade. Quando o juiz define o valor, é fiança. Né? Ah, tem multa? Tem, mas vai no presídio dos Estados Unidos. O presídio dos Estados Unidos é presídio privado. Aqui é público. Lá ressocializa. E lá você passa por um processo que, se você trabalhar e estudar, você tem a pena remida. E você só é preso nos Estados Unidos na reincidência. Ao envolver-se com motorista embriagado, identificado como alcoólatra, recebe 2 alternativas. Então, o que é nos Estados Unidos para identificar um alcoólatra? Nos Estados Unidos não admite presunção de bebida. Nos Estados Unidos só se pune quem é comprovado e constatado que bebeu. Se o cara não fizer o teste, ele não é constatado alcoólatra. E nem é constatado que bebeu. Ele tem que passar pelo teste. Tá certo? Então ele paga uma fiança e responde. Só países de primeiro mundo, a lei é clara, a lei é séria. Que nem está aqui, Suécia, como um pedágio, barreiras eletrônicas testam instantaneamente. Eu sei até de que site você copiou isso aqui. Tem um site assim que está assim, pode pesquisar no Google, como que é a lei de trânsito em outros países. Você copiou isso, jogou aqui, né? Jogou aqui e colocou como se você conhecesse as leis de trânsito. Não, você não conhece. Porque eu conheço, você não que escreveu não conhece. Está dizendo aqui que na Suécia, né, tem as barreiras eletrônicas. Ora, se o povo é tão bom, por que precisa de barreira eletrônica? Que a barreira eletrônica, assim, ela sobe um negócio de aço. Ela sobe um negócio de aço na tua frente e atrás. O carro fica estancado ali. Ué, mas se o povo é tão bom, para que fazer isso com o povo? Para que colocar barra de aço? Olha, é tão séria a coisa lá, que você botar uma barra de aço, assim, a barra de aço sobe, o cara para no pedágio, a barra sobe à frente e sobe atrás, o carro fica parado. Mas precisa tudo isso para um povo tão bom? Precisa tudo isso. Para um povo tão bom precisa uma multa de 34 mil. Para um povo tão bom precisa colocar 20 anos na cadeia. Se o povo é bom, para que fazer isso? Né? Bom, outro detalhe importante não se abre o motorista é retido até a chegada da polícia. Muito bom. País com ordem e progresso. É verdade. É outro nível. Realmente, o nível de segurança ele é muito maior para pessoas de maior periculosidade. Isso é óbvio, sabemos isso. Então o povo não é melhor que nós, não. Nós somos um povo de paz. Nós, brasileiros, somos um povo de paz. Nós não somos um povo de guerra, não estamos envolvidos em atentados, não estamos envolvidos em guerras. Pelo contrário, somos um exemplo de paz no Haiti. Ajudamos muito aquele povo que gosta, inclusive, muito da gente. Nós recebemos os haitianos aqui no nosso país, né? E não precisamos ir lá no Haiti dizer que somos melhores do que eles. Nós somos um povo que recebe todos os estrangeiros aqui e temos, inclusive, a carteira de habilitação para o estrangeiro. O que me causa espanto é que não está sendo colocado aqui que 18% dos estrangeiros com carteira de habilitação estão com a carteira cassada. E aí, como é que fica? Também não foi colocado. Então uma coisa assim, você coloca 8 verdades e 2 mentiras no meio. Quem lê rápido não presta atenção.
Isso não é patético. Patético seria assim, recorreu, ganhou. Não. Se por um lado nós estamos recorrendo, por outro lado eles estão negando o recurso. Isso também pode ser chamado de sério. Agora, por exemplo, você é processado porque bebeu. Eu recuso o teste. Vou preso. E o que bebeu vai preso junto da mesma cela. E o princípio da proporcionalidade? São as nossas conquistas. Recorrer é uma conquista. Hoje a Suécia e esses países que estão desenvolvidos, eles passaram por esse processo que o Brasil está passando. E com toda essa evolução do povo, é necessário para eles uma punição muito mais severa. Eu acredito que a pena é agravada de acordo com a periculosidade do réu. É isso que eu aprendi em direito processual penal. E eu, com muito orgulho aqui, declaro meu RG, minha foto, meus documentos no meu site, tenho as minhas certidões, e sem vergonha de ser brasileiro ou espanhol, o que fosse, né? Sem vergonha de colocar o meu nome, e com 2 milhões de pages views no meu perfil, que atingi 2 milhões e 100 ontem, né? Não duas, aqui nesse perfil, são dois cliques que teve. A pessoa criou o perfil, criticou e saiu, né? Tenho orgulho de dizer, existe realmente, o processo não é jeitinho, tá? Não existe como você entrar com um recurso que não exista. Se está previsto, não é jeitinho. Jeitinho, por exemplo, ser anônimo é um jeitinho. É um jeitinho de falar e não arcar com as consequências. Olha como é patético, né? Você vir a público, falar o que pensa e não dar a cara à tapa. Isso é patético também. Eu vejo isso como patético. Tal pessoa é ladrão. Quem é você? Eu sou anônimo. Não, isso é patético. Muito embora a Polícia Federal de Curitiba tenha um sistema de telemática, basta eu informar essa tela, mandar para eles já vão saber de que casa saiu esse comentário. Seria muito interessante fazer isso, porque embora tenha os criminosos dão um jeitinho de manifestar seus ímpetos racistas e discriminatórios, também a Polícia Federal também tem o seu jeitinho brasileiro de rastrear o IP dessas pessoas que ofendem uma nação e uma sociedade. Não, sinceridade, o Brasil me dá nojo. Essa é uma frase que não deveria ser falada nem por um espanhol e nem por um brasileiro. Mas pode dizer para os senhores, recurso de multas não é um jeitinho, ele é um instituto de defesa que é para aquele que é culpado para poder diminuir a sua pena no limite legal. Ah, olha, eu vou ficar 8 anos preso, tento negociar com a justiça, eu vou ficar 5 anos preso e vou cumprir, minha pena é até 4 anos, vou cumprir em liberdade, mas vou prestar um serviço para a comunidade. Sabe por que a gente está fazendo isso? Porque as cadeias são verdadeiros infernos, são verdadeiros locais de extermínio da dignidade humana. Então a gente tem que lutar para responder um processo em liberdade, de todo jeito. Ninguém quer ir para a cadeia. Mas acredito que aqueles que hoje criticam, certamente terão talvez um membro da sua família um dia. Eu duvido que essa pessoa que escreveu isso tiver um pai, uma mãe, né, um filho, que às vezes está dirigindo, às vezes a gente está dirigindo, tomou uma cerveja e vê uma pessoa a 200 por hora que não bebeu, e a gente tomou uma cerveja e a pessoa bate na gente a 200 por hora e a gente que vai para a cadeia. Mas você bebeu. Eu bebi, mas não foi eu que dei causa. Muitas vezes a gente comete acidente de trânsito, bebeu um pouco e já temos que ser encarcerados. Isso não é correto, viu? Trata-se de uma pessoa que realmente não tem cultura. Desde já rejeito o teu nojo, a tua pateticidade. Sou contra a prisão perpétua para quem aqui. No Japão, um motorista embriagado que atropela e mata uma pessoa pode ser condenado à prisão perpétua. Então aqui você já cai em contradição. Quando se diz pode ser, é porque pode, porque vai caber uma defesa. E na defesa vai ter o seu recurso. E o juiz pode ou não aplicar a prisão perpétua. Se ele pode ou não, é porque houve defesa, houve recurso. Então lá no Japão, o recurso não é um jeitinho? Nos Estados Unidos cabe recurso também de multa. Na Suécia cabe recurso. Na França cabe recurso. E tem muita gente que vence. Lá é jeitinho?
Por que lá não é jeitinho? Porque a pena é grave. Lá não é jeitinho. E aqui o recurso é jeitinho. Não. Discordo totalmente. Ricardo Adão, @gmail, meu e-mail. Ricardo Adão, meu nome verdadeiro. RG 18 869 dígito X. Viu? Pode pesquisar aí nas páginas policiais. Não tenho nenhum problema com polícia Federal. Viu? Tenho no meu site multiradar.com.br. Tem as minhas certidões. Concordo que não se deve beber e dirigir. Concordo que a pessoa que bebe e dirige tem que ser punida. Concordo que essas pessoas também têm o direito de recorrer. Se elas têm direito a uma pena branda de 5 anos, que a lei diz, e o Ministério Público oferece 8, concordo que a defesa pleiteie 5, concordo que as pessoas lutem para não ficar preso, concordo com as pessoas que têm que usar o recurso para a defesa daquilo que é louvável. Mas também entendo que as pessoas têm o direito de ter o devido processo legal, que ainda que haja culpa, a pessoa pode, no processo, pedir a nulidade, se o processo não for perfeito. Aliás, nós temos nos Estados Unidos 68 pessoas no ano de 2015 que foram absolvidas 20 anos depois de terem sido condenados por esse sistema que você diz que tem orgulho. Nos Estados Unidos tem orgulho, né? Tem um sistema. Mas nós temos uma instituição ali nos Estados Unidos que trabalha exclusivamente para rever erros de sentenças há mais de 20 anos de pessoas que eram inocentes. Então, por mais sério que seja um sistema, ele tem falha. O que dirá nós que estamos no país ainda, que estamos desenvolvendo, estamos no berço do direito. Lembrando que na Europa, nós temos aí 200, 300, 400 anos de direito. No Brasil, nós temos o quê? Mais ou menos 100 anos. Então, é uma questão de se esperar para ver que, de fato, no futuro, nós temos um povo melhor e teremos políticos melhores. Isso sim, mas isso se faz com democracia. E não existe democracia sem o amplo direito de defesa e pessoas que contribuem com textos de a cara a tapa, com textos que você diga o teu nome. E não, o Brasil não vai crescer. O Brasil não vai crescer com anônimos. Ele vai crescer com pessoas que têm opinião, mas que também assumem o que falam, né, com nomes e respeita a lei. Olha, às vezes a pessoa que, né, que faz um texto desse daqui, certamente não vai merecer o respeito do povo sueco, dos franceses, dos Estados Unidos. Eles não merecem, não vão respeitar. Lá também não vão respeitar, porque lá também está entupido, viu, de processo de recurso de multa e direito de trânsito. Lá também tem bastante gente que atropelou, matou e está em recurso, viu? E teve muita gente também que foi absolvida. Então esse texto aqui não serve nem para aqueles que são de outros países também. Muito obrigado e um abraço a todos.